1937, começo da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Os japoneses, futuros aliados da Alemanha nazista, estão preparando seu ataque contra o povo da China, levando a um dos pontos mais sombrios e brutais da história chinesa, o massacre de Nanquim. Soldados japoneses estão saqueando e atacando civis desarmados por toda a cidade, resultando na morte de centenas de milhares de pessoas. Mas um homem em particular se opõe a eles de forma desafiadora, uma barreira entre os soldados japoneses e o povo chinês que eles estão brutalizando. John Haib, um empresário que administra a Siemens China Company, está colocando de lado sua própria segurança para tentar salvar mais de 200 mil cidadãos que estão buscando sua proteção. A pegadinha? Haib é um oficial do Partido Nazista Alemão. Ele deveria estar apoiando os japoneses, não os atrapalhando. Então a pergunta permanece: por que um nazista está se opondo aos seus supostos aliados e protegendo as próprias pessoas que eles visavam para a destruição? John Raab nasceu em Hamburgo, Alemanha, em 1882, mas passou a maior parte de sua vida adulta em sua amada China. Em 1937, os japoneses invadem a China, trazendo o conflito para a sua porta. A ameaça a Nanquim aumenta. Nanquim está à beira da queda. Oficiais alemães e americanos estão fugindo, deixando apenas um pequeno grupo no local. John Raab é um deles. Ele acredita que fugir seria marcar o partido nazista, um partido que em seus olhos apoia os pobres como hipócritas. E assim ele permanece. De setembro a novembro de 1937, John Raab está protegendo seus funcionários com sua autoridade. Seus diários discutem quase alegremente sobre bombardeios e abrigos, enquanto desfruta de chá e mantém amizade com os cidadãos chineses. Conforme os japoneses se aproximam de Nanjing, os planos começam a se concretizar. Raab se junta ao Comitê Internacional, formado principalmente por médicos e professores americanos. O objetivo deles? Descobrir como salvar a cidade da inevitável invasão iminente. No fim de novembro, somente 3 oficiais da embaixada alemã seguem na China. Raab é eleito presidente do Comitê Internacional e juntos eles propõem uma grande zona segura para cobrir grande parte de Nanjing. O plano deles é levar civis desarmados para áreas protegidas onde os japoneses concordariam em não feri-los. Mas os japoneses logo recusaram formalizar acordo escrito, alegando não poder concordar sabendo que soldados se infiltraram na zona segura. Mas apesar de seu longo tempo na China, Raab ainda acredita que há pessoas na Alemanha que ouvirão seus apelos. Com os japoneses se aproximando, ele envia 2 telegramas, um para o cônsul-geral Kriebel, solicitando que ele apoie a petição de Raab a Hitler, o outro para o próprio Hitler pedindo que ele interceda junto ao governo japonês e conceda permissão para uma zona neutra para não combatentes, dado o iminente combate por Nanjing. Ele não tem resposta. Enquanto isso, Raab também recebe instruções da embaixada para deixar Nanjing. Ele responde educadamente, mas firmemente, recusando e reafirmando sua intenção de ficar e proteger mais de 200 mil não combatentes. Em 27 de novembro, os portões de Nanjing são fechados. A zona de segurança é estabelecida e Raab supervisiona sua gestão e operações, incluindo medicina, comida e transporte. Uma semana depois, começam os ataques aéreos e os civis se mudam para a zona. John e seu comitê esperam, presos entre manobras políticas de vários países. O comitê continua a canalizar suprimentos para a zona, em meio a bombas e a promessa de tropas terrestres iminentes. Apesar das promessas de que a zona é apenas para refugiados e não para militares. Em 5 de dezembro, o comandante das defesas da cidade, General Tang, cumprimenta Raab de uma casa dentro da zona segura. 5 dias depois, o rádio japonês anuncia que Nanjing cairá em breve. Uma entrada de diário de um Sr. Smith fala de mais de 1000 mortos, em uma noite no portão sul da cidade e centenas mais dentro da zona segura. Outras entradas contam o horror de um ataque brutal e sem filtro dos soldados contra os civis.
corpos espalhados pelas ruas, e Rabi frequentemente se depara com cenas violentas que o enchem de horror. Em um momento, ele tenta negociar com os japoneses. Se os soldados chineses abandonarem suas armas, eles não os tratarão de maneira justa? A resposta, ele descobre, é não. Quando os soldados japoneses entram na zona segura em 13 de dezembro, os diários de Rabi estão repletos de histórias das atrocidades diárias que ele testemunha. Com o aumento do número de mortos, crescem também os números chocantes de mulheres brutalmente agredidas na zona de segurança e por toda a cidade, assim como os saques por soldados japoneses e chineses. Mas entre o horror nas páginas há momentos de brilhante humanidade. Ao longo disso, Rabi compartilha histórias de como ele e seus companheiros americanos afastam os soldados japoneses com sua mera presença, como seu jardim se enche com mais de 300 refugiados que consideram sua casa o local mais seguro em Nanjing, como ele remove fisicamente os invasores japoneses de sua casa, e como ele se recusa a permitir que mal aconteça àqueles que procuraram abrigo sob sua proteção. Embora Rabi admita que é significativamente mais fácil para ele do que para os americanos, tudo o que ele precisa fazer é apontar para sua braçadeira de suástica e gritar Deutsch ou Hitler para fazê-los fugir. Na véspera de Natal de 1937, sua entrada no diário afirma: "Não me arrependo de ter ficado aqui, pois minha presença salvou muitas vidas, mas meu sofrimento é indescritível." Durante o massacre de Nanjing e a devastação da cidade, Rabi e outros continuamente escrevem relatórios sobre o que testemunharam. Quanto a Rabi, ele parece certo de que aqueles fora da China não estão cientes da escala das atrocidades que estavam ocorrendo. Em meados de janeiro de 1938, Nanjing está sendo arrasada e tomada com sucesso pelos japoneses. Rabi acredita que ninguém permanece fora da zona segura de 200 mil fortes e aqueles dentro estão lutando com escassez de alimentos e ataques violentos de soldados continuando. No dia 8 de fevereiro, o governo autônomo japonês e o comitê anunciam o fim da invasão e a dissolução imediata da zona de segurança. Rabi diz àqueles que se refugiaram em seu jardim que ele nunca os faria sair, mas também pode fazer pouco para protegê-los se os japoneses vierem em força para despejá-los. No final, o verdadeiro custo do massacre de Nanjing continua incerto. Rabi estima entre 50 a 60 mil mortos, mas fontes modernas apontam para um número muito maior, entre 200 e 300 mil vidas perdidas. Ele deixa Nanjing no dia 23 de fevereiro, um herói para seus residentes, amado pelos refugiados que salvou e com o apelido o Buda de Nanjing. Ele nunca para de pensar sobre o que testemunhou lá, escrevendo novamente para Hitler e anexando uma cópia de uma palestra que deu contando a verdade do que testemunhou em Nanjing. Ele afirma que os registros eram somente para documentação, não para consumo público. Com o tempo, Rabi é preso pela Gestapo e pelos soviéticos em ocasiões separadas, embora ambas as vezes ele seja libertado sem incidentes. Embora as menções a Hitler ou ao partido nazista sejam escassas em seus diários, ele sempre escreve sobre eles de maneira autoritária e com uma aprovação superficial. No entanto, depois ele raramente menciona Hitler ou os nazistas novamente. Seu biógrafo depois concluiu que ele não se interessava por eles ou sua política. Se isso foi por causa da resposta em e após Nanjing ou não, é desconhecido. Nos últimos anos da guerra, Rabi se encontra em Berlim, pobre e vivendo no quarto extra de seu genro como um pária da Alemanha, consequência de salvar vidas do inimigo. John Rabi falece de um derrame em Berlim no dia 5 de janeiro de 1950, mas seu legado permanece vivo, com monumentos à sua bravura tanto na Alemanha quanto na China. No final, para John Rabi, nunca foi sobre a visão brilhante de Hitler, a ideologia do partido nazista ou ser um membro. Não era nem sobre ser alemão. O que tudo basicamente se resumiu, e por que ele decidiu ficar em Nanjing, apesar das ordens em contrário, foi uma simples verdade. Ele e eles eram seres humanos. E ligado por essa humanidade compartilhada e seu amor pelas pessoas de Nanjing,
Ele simplesmente não podia deixá-los para trás. Era tudo tão óbvio. Nada disso tem relação com heroísmo,